Ambiente escolar. O ambiente escolar é muito importante para o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Às vezes, esse ambiente pode ser muito cruel. Como que a gente conhece hoje o bullying, né? Se para as crianças que não apresentam nenhum problema de saúde, esse ambiente já é, às vezes, complicado, imagina uma criança com um desenvolvimento atípico ou algum transtorno. Olha, para tratar desse assunto, eu converso agora com a neuropsicopedagoga a Val Alves. Bom dia, Val. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, prazer é meu. Prazer é nosso de estar falando de um assunto tão importante. Como é que o desenvolvimento escolar, o ambiente escolar ajuda antes de mais nada, tratar sobre no geral mesmo? Ele contribui para o desenvolvimento da criança. A escola, ela é de suma importância para o desenvolvimento da criança. Eu sempre gosto de deixar isso bem claro, né, para a família, que a escola ela representa um pequeno cenário da sociedade que essa criança vai enfrentar no futuro. Porque é na escola que essa criança aprende a lidar com os conflitos, com as frustrações. É na escola também que ela aprende a lidar com situações que envolvem no sentido social. Então, a escola ela não tem só a missão de desenvolver esse aluno de forma pedagógica, né, dentro das habilidades que são desenvolvidas em sala de aula, podemos aqui citar o português, a matemática, enfim. Mas também eu vejo como a maior missão da escola essa questão social e hoje emocional. As escolas hoje, elas criança, se ela não tem um equilíbrio emocional, ela também não vai conseguir desenvolver de uma forma plena dentro dessas habilidades que serão exigidas dessa criança no futuro, quando ele se tornar um jovem e mais na frente um adulto. Tá, agora levando para a questão das crianças que apresentam algum espectro, como o autismo ou outros espectros. Como é que como a escola ela tem essa importância maior? Como é que a escola deve acolher essa criança? Bom, o acolhimento, né, ela tem que ser para todas, mas quando a gente fala de uma criança que apresenta um diagnóstico, cabe à escola, né, ter um olhar individualizado para essa criança, porque isso é lei. Então, a escola ela precisa fazer esse acompanhamento. De que forma? Ela precisa estar orientando os professores, não só os professores, mas todos aqueles profissionais que fazem parte desse sistema institucional, desde o porteiro, desde todos os funcionários, né, que fazem parte daquele ambiente. Instruindo, orientando, né, de que forma eu devo acolher essa criança, porque às vezes essa criança ela pode ter um comportamento inadequado, vamos dizer, dentro do que é ser colocado, né, como algo regular. Quando uma criança ela pode ter uma crise durante o recreio, é uma criança que pode ter uma crise na sala de aula por alguma situação sensorial ou por alguma questão que essa criança se frustrou. Então, como esse professor deve lidar? Qual tipo de linguagem? Que postura? Além disso, né, é uma criança que precisa ter um acompanhamento dentro das habilidades pedagógicas. Ela precisa ter uma prova adaptada. Claro que isso a gente vai analisar qual o nível de dificuldade que essa criança tem, mas ela tem que ter uma prova adaptada, ela tem que ter um acompanhamento, se assim for necessário, durante também as avaliações, as atividades dessa criança também, ela precisa ter uma flexibilidade, mas isso a gente precisa fazer toda uma observação e fazer um planejamento, se assim for necessário, a construção do PEI, né, que é o plano individual dessa criança. Você acredita que as escolas aqui no Piauí, aqui em Teresina, na capital, elas estão preparadas para receber essas crianças atípicas? Bom, de fato, tudo que eu estou aqui citando é lei, né, e elas são já existentes há muito tempo, né, mas a inclusão é algo que precisa muito ainda se avançar, né, infelizmente, né, eu gostaria de dar uma resposta diferente. Mas como é que a gente pode mudar isso? O profissional que
estar nessa instituição garantindo essa inclusão. Então, eu, por exemplo, se eu trabalho numa instituição como neuropsicopedagoga, qual é a minha função? É garantir a inclusão dessa criança. Então, esse ambiente ele vai ser transformado com esse profissional, a partir das suas ações. E as escolas, né, hoje, a gente já vê esse olhar de ter um psicólogo, de ter um psicopedagogo para estar acompanhando essas crianças, só que não é só ter o profissional, mas esse profissional ele precisa também exercer, né, as intervenções que são necessárias. Era isso que eu ia falar. Além do profissional, né, que tem que lidar, que sabe lidar com a criança, né, atípica, eu acho que todos os funcionários da escola têm que ter pelo menos a sensibilidade, né, de tratar essa criança. Isso também é importante, né? Muito importante. Sim, de suma importância, né? Se a escola prepara os professores, mas se não prepara, como eu citei inicialmente, o porteiro que recebe essa criança, que por muitas vezes ela chega, ela não dá bom dia, né? Ela passa pelo porteiro. Então, esse porteiro ele precisa ser orientado de estimular essa criança a socializar. Porque uma criança com TEA, às vezes ele não dá um bom dia, não é porque ele é mal educado, simplesmente porque ele não consegue fazer essa socialização dentro desse ambiente. Então, esse porteiro ele precisa ser orientado para estar sempre recepcionando essa criança, né, de uma forma acolhedora, de forma afetiva. E não só o porteiro, né? Eu estou falando porteiro porque é a entrada da escola, mas todos os funcionários que fazem parte dessa instituição. Então, cabe, como eu falei, o profissional estar planejando ações como palestras, como minicursos, para estar orientando esses profissionais de como lidar com essas crianças dentro desse espaço. Ival, a gente que já tem mais idade, a gente sempre fica comparando, né, a nossa época, né, com os dias atuais, né? Mas hoje a gente vive, né, esse mundo de internet. Eu que quando eu fiz eu era, sei lá, adolescente, eu nem imaginava que hoje a gente iria lidar, por exemplo, com, sei lá, com rede social, né, com computador. Então, eu acredito que uma criança que ela é bem cuidada, que ela é bem acolhida no ambiente escolar, ela vai com certeza ser um adulto muito melhor, né? E aí, isso para a gente, né, que não tem nenhum problema. Para uma criança que já tem problema, né, esse aí fica maior ainda, né? Exatamente, porque quando a gente fala de acolhimento, né, não é a gente olhar o que essa criança está externalizando, né? Uma criança que tem uma crise ou uma criança que por muitas vezes não consegue ficar sentada na carteira, a gente ter um olhar para a criança, entender que esse comportamento é cérebro, é o cérebro dessa criança que dentro daquele cenário que ela se encontra, ela não consegue se organizar. A escola, ela já é um espaço invasivo para ela. São muitos estímulos para essa criança, sensoriais, visuais. Ela precisa a todo tempo estar se regulando emocionalmente, porque a todo tempo é dado regras, limites, rotina para essa criança. E dentro desse espaço ela tem que se organizar. Só que por muitas vezes essa criança ela não é compreendida. Então, quando a gente fala de acolhimento, é acolher essa criança, é entender o tempo dela, é entender que ela vai aprender, ela vai se desenvolver, mas dentro das possibilidades dela. É ter a percepção, qual é o potencial, a partir desse potencial, eu usar isso a favor para que essa criança se sinta cada vez mais acolhida. Então, só ela estar nesse espaço, ela está tendo a oportunidade de socializar, de aprender, de conviver com crianças da idade dela, porque nós aprendemos muito, né, no observar. O outro acaba influenciando o comportamento, ou seja, o ambiente em si. Então, a escola, ela funciona também como uma terapia. E uma terapia essa que vai fazer toda a diferença no desenvolvimento da criança. As mães já têm o grande desafio das escolas aceitarem essas crianças com algum problema de saúde.
Algumas pessoas acreditam que a criança que tem problema, ela tem que estudar, que ela tem que estar junto com outras pessoas que também têm problema. O que é que você pensa sobre esse assunto? Ou a criança tem que socializar com todos os tipos de criança? Há um grande conflito, né, dentro da sua fala. Alguns profissionais têm uma percepção diferente, eu tenho a minha, particularmente. Eu acredito que quando se fala de inclusão, é dar esse mesmo direito a essa criança a conviver no mesmo espaço e também interagir dentro dos mesmos projetos. Então, se eu tenho um projeto na escola, eu tenho que pensar como é que essa criança ela vai ser incluída. E dentro do que também eu falei anteriormente, se eu aprendo muito dentro do modelo do outro, se o outro vai influenciar o meu comportamento, então quando essa criança ela é inserida dentro de um espaço com outras crianças, isso vai agregar ela, vai agregar dentro do comportamento dela. O cérebro, nós temos uma substância que nós chamamos de neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro aprender e se desenvolver. E os estímulos que são... que eu posso dizer que são favorecidos dentro desse espaço, eles estarão ali o quê? Influenciando essas sinapses, que vai modelando esse cérebro. Então, é comprovado dentro da neurociência que um ambiente ele influencia, sim, o desenvolvimento do indivíduo. Mas, dentro do que você colocou, eu queria aqui deixar também para os pais, né, que estão aí buscando as escolas, né, pensando em que escola eu vou colocar o meu filho. Eu acho que tem 3 pilares que sempre os pais se preocupam muito. Claro, a estrutura, a questão pedagógica, como essa escola lida, né, com os projetos. Mas dentro desses 3 pilares, eu chamo a atenção, antes de qualquer um deles, chegar na escola, perguntar àquele profissional que está ali como o psicopedagogo ou o psicólogo e realmente indagar como é que vocês executam os projetos da escola com as crianças, né, que tem um diagnóstico, de que forma essa criança é incluída. Os professores recebem um relatório sobre essas crianças para saber das dificuldades dela e para saber como vai lidar com essa criança. Essa escola, né, ela realmente tem uma visão acolhedora, os profissionais que fazem parte desse ambiente, eles são orientados? Pois é, que antes de mais nada tem que ter o comprometimento, né? Exatamente. Tem que abraçar mesmo com... Bom, eu ia pedir para você deixar uma mensagem, que eu imagino que as mães, né, que elas são muito guerreiras, mães de criança, mães de criança atípica é muito guerreira, porque assim, é uma luta, né, diária, né, para ter constante, assim, para ter o filho feliz, né, em ambiente, seja escolar, seja no dia a dia, né, saindo no supermercado. Eu acredito que as pessoas, né, por exemplo, a escola tem esse papel importante, né, de educar, que é importante para o desenvolvimento, mas também acho que as pessoas também, como um todo, né, as pessoas elas têm que ter esse acolhimento, né, têm que receber bem esse tipo de criança. Para encerrar a nossa conversa, já agradecendo a sua presença aqui com esse tema tão importante, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Sim, eu deixo a mensagem, primeiramente, para os profissionais que fazem parte dessa instituição, porque são eles que vão fazer a diferença. Então, eu gosto de usar muito uma frase de Priscila Romero, que ela fala que a inclusão ela começa na alma, né? Enfim, então, se ela não começa daqui de dentro, eu não vou conseguir realmente fazer a diferença. E para os pais, né, que realmente eles continuem nessa luta, realmente lutando pelos direitos das suas crianças, né? Chegando na escola, procurando saber, como assim eu falei, quais são os projetos que a escola tem, como que essa criança vai ser incluída, qual é o acolhimento que essa escola realmente vai estar ali ofertando para essa criança, sendo que é direito dela, ela permanecer dentro da escola, é direito dela participar de todos os projetos. Essa criança, ela tem sim como ser inserida. A neurociência fala que todo o cérebro é capaz sim de aprender e desenvolver. Então, não tem uma criança que realmente ela não possa ser incluída. Então, sim, nós precisamos só encontrar a melhor forma de como realmente proporcionar isso à sua criança. Então, assim, essa é a mensagem que eu deixo, né? E que realmente a gente continue essa luta e sempre usando a afetividade, porque essa é a minha linguagem, para que a gente possa realmente proporcionar esse acolhimento que é, assim,
de suma importância para a nossa criança. Val, mais uma vez, muito obrigado. E também agradecer, né, você como uma pessoa que trabalha na área da saúde. Eu acho que para uma mãe, né, ou para uma pessoa que precisa, né, de uma ajuda, você, pelo que a gente já conversou aqui, você tem o seu conhecimento e também você faz um trabalho importantíssimo. Eu sempre digo, se tem um paraíso depois dessa vida aqui, você já tem um passaporte já direto. Pois olha, muito obrigado.